Bom dia, meus irmãos. Bom dia a vocês do Brasil inteiro que assistem meus vídeos, alguns irmãos também de outros países. Eu agradeço vocês por isso, né? Agradeço vocês por assistirem meus vídeos. Peço sempre a Deus por vocês, oro sempre por vocês, né? E eu gostaria de agradecer a todos os irmãos, mas como fica difícil para falar o nome de todos, né? Que são muitos que eu tenho aqui o nome deles aqui nos comentários. Mas eu gostaria de falar um pouquinho com o irmão Dirceu Ottoni. O irmão Dirceu Ottoni é um irmão que Deus colocou na minha vida. É um irmão maravilhoso. Ele não só assiste meus vídeos, como também ele participa. Ele me dá até uns puxões de orelha quando precisa, né? Quando eu erro aqui, ele me chama atenção. Outro dia eu fiquei nervoso aqui com um comentário muito agressivo de uma testemunha de Jeová. E deu uma resposta um pouco ríspida. Aí o irmão Dirceu, assim que ele viu lá, ele olhou, aí depressa comunicou comigo: irmão, você não pode dar essa resposta para essa pessoa, não. Nós não podemos baixar o nível deles, não. Né? Então eu falei: ô irmão, me desculpa, eu estava um pouco nervoso, por isso que eu coloquei essa resposta. Aí fui lá depressa, retirei a resposta. Tá? Então o irmão Dirceu, ontem ele conversou comigo sobre um vídeo que eu fiz, falando sobre os fiéis do passado, né? Os fiéis do Antigo Testamento, que alguns deles foram para o céu, a Bíblia mostra isso. É o caso de Elias, é o caso de Enoque. E também em Hebreus, no capítulo 11, versículo 16, ali fala que os patriarcas tinham esperança celestial. Então ele me alertou sobre um texto muito interessante de João, capítulo 3, versículo 13, que ali diz que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu, que é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. Ele me alertou, falou: ó irmão, presta atenção nesse texto aí, porque... Falei: ô irmão, então eu vou pesquisar sobre esse texto. Então, por isso eu resolvi fazer uma pesquisa sobre esse texto, analisando a base do contexto. Porque o contexto, irmão Dirceu, conforme você é uma pessoa estudiosa da Bíblia, uma pessoa de uma sabedoria fora do comum, porque pelos comentários que você faz aí, a gente nota que você tem realmente conhecimento bíblico mesmo. Você não é qualquer pessoa, não. Você tem realmente conhecimento. Então você sabe que nós temos dois tipos de contexto. Nós temos o contexto imediato, que é os textos que vêm antes e o que vem depois do texto em questão ali. E temos o contexto histórico, que é o histórico, ou seja, o que está acontecendo naquele momento. O que levou aquele texto a ser escrito, né? Então, conforme eu já te disse, o contexto imediato é o que vem antes e o que vem depois. E o contexto histórico é o que conta a história do momento, né? Então, meu irmão Dirceu, se formos analisar o texto que vem antes daquele, nós podemos observar ali o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Ali coloca Jesus numa cena. Jesus estava ali em Jerusalém, na festividade da Páscoa. E muitos creram em Jesus ali, muitos creram em Jesus por causa dos sinais que ele fazia, né? Então, ali mostra que Jesus, ele conhecia a mente das pessoas. Jesus sabia quais que acreditavam nele e quais que não estavam acreditando, né? Porque Jesus conhecia a natureza humana. Então, foi nesse contexto histórico que Nicodemos, ali, um dos principais fariseus, aproximou-se de Jesus. Então o que aconteceu? Nicodemos disse a Jesus: mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas, apesar desse elogio que Nicodemos fez a Jesus, Jesus não viu sinceridade no elogio de Nicodemos.
Então foi aí que Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, ou seja, não nascer da água e do Espírito, não simbolizar a sua dedicação através do batismo, não poderá ver o reino de Deus. Né? Isso foi um teste, né, para ver se Nicodemos estava ligado nas coisas do céu ou se era ligado nas coisas da terra, né? Ver se era falso aquele elogio que Nicodemos disse a Jesus. Mas Nicodemos mostrou que não estava ligado nas coisas de Deus, porque ele não entendeu nada do que Jesus disse. Ele perguntou a Jesus se ele tinha que voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Então foi por isso que Jesus disse o que está registrado em João, no capítulo 3, versículos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Então, não te admires eu te dizer, importa nascer de novo. Então, Jesus estava mostrando que os fariseus, apesar de serem autoridades religiosas em Israel, eles estavam muito distantes das coisas celestiais. Né? Estavam distantes das coisas celestiais. E em João, capítulo 3, versículo 11, Jesus estava respondendo aos fariseus, aliás, reprovando os fariseus, quando Jesus diz, testificamos o que temos visto e, contudo, não aceita o nosso testemunho. Agora preste atenção nesse texto de João, capítulo 3, versículo 12. Aqui Jesus faz uma pergunta. Em se tratando de coisas terrestres, não credes? E se eu vos falar de coisas celestiais? Jesus fez uma pergunta a Nicodemos. Em se tratando de coisas terrestres, não credes? Como credes se eu vos falar em coisas celestiais? Aí entra o texto em questão, que é João, capítulo 3, versículo 13. Jesus diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, ou seja, Jesus Cristo, o Filho do Homem. E qual a conclusão que nós podemos tirar aqui? Que Jesus estava mostrando aos fariseus, Jesus estava dizendo aos fariseus, que eles eram incrédulos, indignos das coisas do céu. Quando Jesus disse que ninguém subiu ao céu, Jesus não estava falando lá do passado, do princípio da criação lá. Jesus estava falando daquela geração dos fariseus, que aqueles fariseus, ninguém daquela geração subiu ao céu, porque eles eram indignos, porque eles não acreditavam. Eles se diziam ser autoridades religiosas, mas eles eram incrédulos. Então Jesus estava dizendo que, de uma forma, Jesus estava dizendo em uma linguagem simbólica, ou seja, em uma linguagem figurada, que ninguém daquela geração subiu ao céu, porque eles eram indignos de ir ao céu. Então, Jesus estava dizendo isso. Então, a conversa de Jesus ali com aqueles fariseus era que eles não tinham nada a ver com os fiéis do Antigo Testamento. Jesus estava tratando daquela geração. Jesus estava dizendo, vocês não acreditam nas coisas que estão vendo. E como acreditarão nas coisas celestiais? Nicodemos mostrou que aquele elogio que ele fez a Jesus era falso, porque não foi capaz de entender que nascer de novo é simbolizar a sua dedicação a Deus através do batismo. Embora Jesus não deixa explicitamente, não deixa explicitamente claro, mas tudo leva a crer que ele falava daquela geração ali, que daquela geração ninguém havia subido ao céu. Até porque nós sabemos que do passado subiu sim, porque nós temos o exemplo de Enoque e temos o exemplo de Elias. Então Jesus falava daquela geração ali.
Jesus não falava de todo o período da humanidade. Então, meus irmãos, veja que, olhando o contexto, irmão Dirceu, olhando o contexto histórico, o contexto imediato, é isso aí que eu consigo entender. Agora, se você sabe que você tem toda a liberdade de falar comigo se você entendeu ou não, ou se você acha que alguma coisa ficou errada, por favor, me fale aí, tá? Se você achar que não convenceu, que tem alguma coisa que eu disse aqui que não está certo, por favor, pode me falar, eu fico feliz. Eu fico feliz porque, irmão Dirceu, na Bíblia, na palavra de Deus, ninguém é professor. A cada dia que nós estudamos a Bíblia, cada dia que nós ouvimos uma pregação de um irmão, nós estamos aprendendo mais. Então, se você achar que não ficou claro, por favor, diga para mim, pode me falar o que você achou. Eu até gostaria que uma pessoa inteligente como você, uma pessoa estudiosa da Bíblia como você, me falasse o que é que você está achando dos meus vídeos, para me saber o que eu tenho que melhorar, ou não, tá? Você sabe que você nunca me atrapalha, você só me ajuda. Pode me falar aí que eu fico muito feliz de ouvir a sua sugestão.